Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, que se ligue mais um GorpaCast. Aqui é a editoria de tecnologia. Vamos dar uma diferenciada hoje. Aqui do meu lado tá o Vinícius Liberato. Olá pessoal, aqui da minha esquerda está Rafael Dias. Olá galera, e aqui quem estava falando primeiro era o Leon Gomes. Eu mesmo. Prazer estar com vocês de novo. O que a gente vai trazer pra eles hoje? Então, como nossos queridos ouvintes devem ter lido no título, nós vamos voltar a falar de IA, que a gente falou na semana retrasada. Só que nós vamos focar nos dilemas morais que ela traz. Você não devia ter contado pra gente essa questão do título aí, né? Que aparece o título antes do vídeo no Facebook. Porque uma das melhores sensações que tem você falar antes do começar o GorpaCast. O que a gente vai trazer hoje? Daí o pessoal fala o assunto. A gente pode continuar fingindo que eles não sabem. Vamos fingir que a gente não sabe, que eles também não sabem. O que vocês acham? Vamos fazer esse acordo com o nosso querido ouvinte. A partir do próximo. Então, beleza. Gente, é um assunto que está em voga hoje, né? A inteligência artificial tem avançado muito e com ela também avançam os dilemas éticos, morais, né? Que permeia essa nova realidade que será daqui a alguns anos, eu acredito. Avanço ou não, né? Ou acabam gerando mais dúvidas ainda em relação ao futuro, né? Já pra dar uma noção geral, assim, do problema que é moral na IA, né? Porque pensa assim nos dilemas morais que você já deve ter ouvido. Normalmente a decisão é tomada por um humano, né? Nesses dilemas. E não existe uma resposta errada ou correta, né? É uma questão de vai na moral da pessoa, entendeu? O problema é que quando se trata de uma IA, e aí algo que vai ser produzido em massa, por exemplo, que vai operar vários carros, por exemplo, que se dirigem sozinhos, uma decisão vai ter que ser tomada, entendeu? Do dilema moral. Uma delas, a sociedade vai ter que decidir que é a melhor opção, muito antes do dilema ocorrer. E é essa que é a grande discussão, entendeu? O Leon tem um dado sobre isso, Leon. Um dado não, mas tem um dilema sobre isso, né? A Microsoft já provou que... Exatamente. Vamos trazer para o nosso ouvinte um exemplo baseado nisso que o Vinícius falou agora. A Mercedes-Benz, se não me engano, né? Exato. Que lançou em teste com um carro sem motorista, que o Vinícius tinha falado agora. Eles dão uma ordem para esse carro, né? Por exemplo, num hipotético... Acidente? Um hipotético acidente... entre atropelar o pedestre ou salvar o motorista, a ordem dada pro carro é salvar o motorista. Sempre a primeira opção será salvar o motorista. Sim. Ou seja, entre matar o passageiro e salvar o motorista, ele vai matar o passageiro. O quê? Matar o passageiro? O pedestre, perdão. Ele vai matar o pedestre. O pedestre. Então, esse é um dilema que existia antes da Mercedes e a Mercedes tomou a decisão dela, né? Então imagina que o carro tá se dirigindo sozinho, você tá lá dentro, e um moleque atravessa a rua correndo para buscar bola, que ele chutou para muito longe. E aí a IA, né? O carro que dirige sozinho tem duas opções: atropelar um moleque ou desviar para a área dos pedestres e atropelar um outro pedestre passando. De qualquer maneira, o resultado vai ser ruim. Ou então desviar para contramão e talvez rolar um acidente em um poste ou em dois carros. A situação já tá montada pra... Por exemplo, se ele virar pra calçada, igual o Vinícius falou, a chance de morrer mais de uma pessoa é grande. Sim. Ou seja... Aí, nesse caso, alguém teria que ensinar a IA a falar assim: se alguém atravessar no meio da rua, ou freia, e se não der tempo, passa por cima, porque é a melhor opção. Alguém teria que mandar ela fazer isso. E é uma decisão muito fria, entendeu? Sim. Mas que é uma coisa que acontece já na vida real, só que com pessoas, né? A pessoa tem que tomar uma decisão de desviar e arriscar a própria vida. Aí a IA, ela não tem essa característica do ser humano, né? Sim. É que o problema, cara, o grande problema é que no caso do ser humano, ele tem toda a questão das emoções que vão assumir, né? E a gente não é uma coisa que a gente pensa antes de acontecer, entendeu? A gente até pensa, mas nunca quer dizer que é a decisão que a gente vai tomar na hora, entendeu? E não é uma coisa que a pessoa é culpada, por exemplo, você aponta o dedo e fala: nossa, foi a decisão errada. Porque você entende, né? Uma decisão de última hora, a pessoa tá na adrenalina ali, não sabe o que fazer. Agora, no caso de você programar uma máquina, cara, tu tá na situação mais confortável possível e você pensou em todas as possibilidades e decidiu que aquela é a melhor opção.
E aí as outras pessoas têm todo o direito de discordar, entendeu? A mãe do menino, por exemplo, que foi atropelado, se essa foi a decisão, né? Vai ter todo o direito de culpar a empresa. Mas aí a máquina, ela é inteligente, ela vai fazer, digamos, um panorama geral, né? Por exemplo, da batida, qual seria, digamos, ela não deixa menor de ser dano. uma inteligência, como o próprio nome já diz, inteligência. Ela é uma máquina mais inteligente que o ser humano. Só que ela tem que tomar uma decisão, entende? E ela é uma máquina. Em geral, a chance de causar um acidente é menor do que com deixar todos os humanos dirigindo, né? Sim. Isso já é comprovado. Se bem feito... Vai ser muito difícil, vai ter... assim, dar um caso assim, igual a gente falou agora. Mas pode acontecer, mas pode acontecer. Né? Basta acontecer uma vez pra toda a população humana ficar revoltada com a máquina, entendeu? E outra questão que gera dúvidas é, por exemplo, num caso hipotético, igual a gente citou aqui, quem que responde pelo acidente? É a empresa que fabricou o veículo? É o passageiro? O passageiro não é, porque ele não tá fazendo nada. Então, ou seria a mãe que não cuidou do filho direito, né? Porque deixou ele ser correndo no meio da rua, onde os carros são programados para seguir as leis, e aí a lei não diz que você não pode ir na contramão e passar pela calçada, né? Nesse caso, acho que seria a mãe, seria a empresa. Então, a culpa seria... Nesse caso... Só que a empresa programou. O que a empresa falaria? A gente programou o carro e... Cara, se eu fosse dono da empresa, o que eu faria? Eu diria assim... o mínimo que tem que fazer, né? É seguir as leis. Porque se você deixar... criar 1 milhão de situações hipotéticas e cada uma delas dá um resultado diferente, vai ser imprevisível pro ser humano o que vai acontecer. E eu acho que nem a mãe nesse caso, porque foi um acidente. Claro, é um acidente, esse é o nome, acidente. Isso, um acidente. Eu acho que não falando de punição, mas, por exemplo, o carro também não conseguiria sair voando ali e evitar todo o acidente, né? Até esse excesso de confiança na máquina é tido como um dos problemas éticos, dilemas morais também, porque o ser humano confia demais na máquina. Sim. Até no ramo da medicina, por exemplo, tem os estudiosos da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, eles estão questionando, sabe, que pode trazer problemas no diagnóstico médico, esse excesso de confiança, sabe, na máquina. Passou uma vez, não, beleza, ela não pode errar. Aí já dá faz um diagnóstico em alguém, já começa o tratamento, sem passar 2 vezes, 3, porque é do natural do homem esse excesso de confiança, né? Não, então, dentro da área de programação, as pessoas já são ensinadas a não confiar muito, entendeu? A fazer testes mais de uma vez. Porque não só a máquina como errar, mas a interpretação do resultado da máquina que o ser humano fez pode estar errado também. Então, independente do método ou de quem você confia mais, testar uma vez e deixar pra lá, entendeu? Excesso de confiança é ruim em qualquer situação. Sim. E especialmente nesse caso das máquinas. Tem um outro caso, né? A gente comentou agora envolvendo a Mercedes, mas envolvendo a Microsoft, né? Com uma inteligência artificial, que aprendeu a se comportar como adolescentes, no caso, norte-americanos, né? Alguém quer falar aí sobre o assunto? Leão? Posso falar de novo, então, já que... Não, me chamaram, já que me chamaram agora, eu vou falar. Agora ele tá imposto, cara. Seguinte, então, a Microsoft criou um perfil falso no Facebook e esse perfil era administrado por um robô. E o objetivo desse perfil seria interagir com outros perfis de adolescentes. Não sei se norte-americanos... Não sei se tá certo. O perfil de adolescentes norte-americanos. Ou seja, à medida que esse robô conversava, ele ia adquirindo mais aprendizado, né? Ia tendo mais contato e adquirindo mais aprendizado. Quanto mais os adolescentes interagiam com ele, mais ele entendia os padrões de comunicação dos adolescentes e aí ele mudava, entendeu? Ele ia se adaptando àquilo. Ele ia se adaptando aos adolescentes e aprendendo a agir como eles. E qual foi o resultado disso? Um perfil racista, xenofóbico, homofóbico, que admirava Hitler e falava bem dele, que ofendia as outras pessoas. E mais, ele era a favor do relacionamento, na verdade, do incesto, né? Ele era a favor de incesto, ele admirava Hitler. Cara, era o pior tipo de ser humano de acordo com as morais atuais. Depois de alguns meses, a Microsoft encerrou esse perfil e falou que o projeto fracassou porque digamos assim, o aprendizado ou adaptação desse perfil não foi adequado que eles esperavam. É que a máquina, ela aprendeu de acordo com o que ela ouvia, né? Ela não tem ela não fez esse filtro moral. Exatamente. Mas agora, dizer que é um fracasso, eu acho que é forçar a barra. Porque ele aprendeu.
Ele aprendeu o que os adolescentes falaram. O problema não tá no aprendizado dela. Aí nós voltamos naquela discussão do princípio aqui, que é a ética, que ele não tem do mesmo Ele ser não humano, tem. né? Porque a ética é uma coisa que é ensinada. Ah, sim. Isso Tu daqui eu ensina vou pro seu ouvir, mas eu filho. não vou levar adiante, né? Isso é errado, por exemplo. Sim. Isso. A máquina não vai ter esse discernimento. Mas e aí, vamos supor que a pessoa faz esse filtro ético para uma marca de carros automotivos. Essa decisão de filtro ético vai se aplicar a todas as pessoas, mas nem todas as pessoas concordam, entendeu? Esse que é o problema. Aí a maioria vai vencer? Por Aí vai exemplo, ter ser a O voto democracia, da maioria entendeu? será... Vamos imaginar, por exemplo, que fizesse um teste desse com pessoas, um robô, administrando um perfil, interagindo com pessoas aqui do Brasil. Adultos, que seja adultos, então, vamos supor. Qual você acha que seria o resultado obtido, Cara, por exemplo? Isso depende não só da maioria das pessoas, mas da maioria das pessoas que interage com o robô e que Sim. está presente nas redes sociais. Sim. A maior parte das pessoas que estão nas redes sociais e que falam, por exemplo, de política apoiam o Bolsonaro. Sim, por exemplo, o robô ia Entendeu? ficar postando, fazendo postagens do Bolsonaro 2018, Bolsomito. Provavelmente, porque isso é o que mais spama. O que mais acontece no Brasil também, e no mundo todo agora, fake news, não é? Sim. Porque tá em toda a internet, o robô espalharia fake news também, porque isso é o que Sim. mais acontece. E ele faria isso. Então, a programação que a Microsoft fez teria que mudar. Ele não teria que fazer o que mais acontece. Ele teria que ser ensinado, antes de aprender sozinho, a seguir certos valores, né, certas Isso. ideias, e a aprender que algumas coisas são erradas. E aí é o problema, porque se o programador disser que uma coisa é errada e outras pessoas acharem, não, mas isso não é errado, só tu que acha isso errado. E aí vai ter uma discussão. A máquina virar o Tron e vai matar essa pessoa que tá contrariando ela. Mas isso mas isso não é uma... Hoje a gente brinca de dar risada, mas, por exemplo... Não, é preocupante, É cara. preocupante. É preocupante. Não, isso. matar a gente, calma, isso vai demorar um Não, pouco porque... ainda. Não, mas não quer ver, isso, né? Não, Óbvio que Vinícius, não, porque há estudos, né, dos robôs para trabalhar na segurança, como se fossem policiais. Ah, não, sim. E os dilemas éticos, né? Mas nesse ramo. essa questão Nossa, de segurança... dilema é uma- ético com arma envolvendo, Com arma, então... tá entendendo? Tanto é Como que... agir em um assalto, tá entendendo? Foi até interessante vocês tocar nesse assunto, porque eu vou trazer para vocês aqui. Empresas como Google, Facebook, Microsoft e outras empresas criaram a chamada parceria em inteligência artificial para beneficiar pessoas e a sociedade, que tem por objetivo desenvolver e compartilhar boas práticas, aumentar o entendimento do público e apontar esforços em inteligência artificial. É que assim, essa discussão só vai acabar, que nem eles propõem ali na pessoa discutir, quando todo mundo concordar que determinada coisa é moral e outra coisa não é. E isso nunca vai chegar no consenso. É, porque varia muito de cultura pra cultura. Sim, o que é Por moral exemplo, pra mim pode não ser pro Rafael, pode não ser pra você. Nos Estados Unidos, se o cara puxar uma arma, os policiais atiram. Porque puxou a arma, tá ameaçando a vida dos policiais, o cara que puxou a arma tem que morrer. No Brasil não acontece assim. Então, uma marca de robô teria que ser programada diferente pra cada país. E isso é plenamente possível, entendeu? Sim. Obedecendo às leis de cada país. Não as leis, a moral. Essa que é a questão. A lei e a moral, né? Os dois, no caso. Então... Porque os dois estão ligados, né? Sim. A lei e a moral. Tem vários outros dilemas, por exemplo, até mesmo na tomada do lugar do ser humano, de empregos. Ah, mas isso aí já acontece desde a Revolução Industrial, é bem antes da mas IA, né? agora vai aumentar muito mais. Por exemplo, você estava citando na gravação passada, né? Retrasado? Na retrasada, que você Isso. falou sobre aquela situação do mercado, por exemplo, né? Que a máquina isso. conseguia fazer o diagnóstico de quem estava grávida e tal, enviar panfletos, já anúncios e tal. Vai ocupar o lugar das pessoas ainda mais. Até os robôs de segurança também. Até agora, as máquinas só substituíam trabalhos repetitivos, né? E manuais que não exigiam pensar. Só que agora isso mudou. Isso vai mudar. Já tá mudando, né? E isso é um negócio que já é discutido há muito tempo, cara. É discutido muito antes de IA ser uma realidade. Livros de ficção científica da década de 80 falava de futuro em que as máquinas fariam tudo e o ser humano não trabalhava. Até no ramo Eles jornalístico. já na verdade. tinham essa... Escrevendo matérias. Cara, é porque o lead, tá ligado? Que é o texto que não existe não existe muita reflexão, é aquele negócio mais robótico mesmo, coisa mais simples. Isso um robô pode fazer. Sim, tinha um robô do Google, se não me engano, que ele produzia 4.000 notícias por dia. Tipo... Das notícias mais simples, assim, né? Então, assim, não é nada que se aprofunde, que, né? Não é nada muito que exija muita coisa. É um negócio meio repetitivo. Só pra encerrar aqui, o que preocupa mais você? Seria essa questão do desemprego aí? Ou, por exemplo, usar a IA pro uso de armas, por exemplo? Cara, eu confio mais num robô com arma do que num ser humano com arma. Mas assim, não é que eu confio na máquina, eu não confio na máquina. Mas eu confio ainda menos no ser humano, entendeu?
É que eu já perdi a fé na humanidade, entendeu? Então... Não é uma questão de confiar, né? Quem vai errar menos. É quem vai errar menos, cara. E assim, ninguém erra... Uma máquina nunca vai errar menos que o ser humano. Só que você tem que entender que quem, por exemplo, vai utilizar dessa arma, muitas vezes é o humano, né? Tipo, ele vai criar um robô pra ele utilizar. Um robô... Não, então, mas a questão é que o robô vai ser produzido em massa e a programação vai ser a mesma. E todo mundo vai estar sabendo, entendeu? Não vai dar um pane e ela sair atirando todo mundo. Que nem pode acontecer com o ser humano. Do cara dar uma louca, ou então dele tá bêbado, ou ter um ataque de fúria. Mas enfim, é uma discussão longa, né? O podcast tá acabando nosso tempo já. Dá pra deixar até pra um próximo podcast aí. Se gente, tem o nosso ouvinte aguentar ouvir falar de IA ainda, a gente vai trazer pra vocês. Por mim, eu falaria pra sempre de IA. Mas é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Abraço aqui do seu amigo Rafael Dias. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Acompanhe nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. Nos deem sugestões de pauta, críticas, talvez algum elogio. E Vinícius fica por aqui. Até mais.